Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do Brasil. Confira na edição de hoje. A Defesa Civil emitiu um alerta de onda de calor para o Rio Grande do Sul. FURG adia a realização da 48ª Feira do Livro em Rio Grande. 6º Batalhão da Polícia Militar de Rio Grande realizou uma operação integrada entre diversos órgãos. A primeira vacina 100% brasileira começou a ser produzida pela Fiocruz. CONAS questiona a decisão sobre a redução de quarentena. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. A Defesa Civil emitiu um aviso devido a uma onda de calor que chegou no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil emitiu um alerta em virtude da previsão de uma onda de calor no Rio Grande do Sul. Recomenda-se o aumento na ingestão de água e evitar a exposição solar direta entre as 10 horas e 16 da tarde, especialmente para idosos e crianças. Hoje, a previsão do tempo para o Rio Grande é de um dia ensolarado, com a temperatura máxima podendo chegar a 33 graus. Foi adiada pela FURG a realização da 48ª Feira do Livro. FURG adia a realização da 48ª Feira do Livro, considerando o aumento de número de casos de infecção por Covid-19 na cidade do Rio Grande e no estado do Rio Grande do Sul nas últimas semanas. O evento, que se realizaria entre os dias 9 e 20 de fevereiro, será adiado com data ainda a ser definida. Ontem, a Brigada Militar do Rio Grande realizou uma operação integrada entre diversos órgãos, com o objetivo de combater o aumento dos crimes no município do Rio Grande. A Brigada Militar de Rio Grande realizou ontem uma operação integrada entre diversos órgãos, com o objetivo de combater o aumento dos crimes violentos, letais e intencionais no município do Rio Grande, proporcionando assim segurança e tranquilidade pública à comunidade. Ao longo de toda a operação integrada, não foram registrados crimes de roubo ou contra a vida na cidade. A operação visou ainda a fiscalização de estabelecimentos de desmanche veicular e reciclagem de resíduos sólidos. Trabalharam na operação 100 profissionais em 36 viaturas leves e motocicletas. A Fiocruz passa a ser a primeira produtora de vacina totalmente brasileira, já que todas as etapas passam pelo processo dentro do país. A Fiocruz já tem material para produzir 21 milhões de vacinas brasileiras e pretende entregar o primeiro lote de imunizantes ao Ministério da Saúde em fevereiro, assim que forem concluídos os testes de controle de qualidade realizados ao final do processamento das vacinas. O insumo farmacêutico ativo utilizado nessas vacinas foi produzido pela Fundação ainda em julho, após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, e aguardava a autorização da Anvisa para que fosse utilizado. Na última sexta-feira, saiu a liberação. A Anvisa avaliou os estudos de compatibilidade apresentados pela Fiocruz e concluiu que a fabricação no Brasil manteve o desempenho da vacina importada. Com a produção do IFA aqui no Brasil, a Fiocruz passa a ser a primeira produtora de vacina totalmente brasileira, já que todas as etapas do processo ocorrem no país. Isso demonstra a nossa capacitação no estabelecimento de um processo produtivo de alta complexidade, dentro de todos os parâmetros regulatórios, garantindo a eficácia e a segurança necessárias à vacina. Mais do que isso, representa o cumprimento do nosso papel como laboratório oficial do Ministério da Saúde, incorporando tecnologias essenciais para o Brasil e trazendo soluções para a saúde pública. Com esse registro, garantimos a autossuficiência na produção da vacina Covid-19, que é estratégica para o país e nos coloca em uma posição diferenciada no combate à emergência sanitária. Este é um marco nos quase 122 anos de história da nossa instituição e também uma grande conquista para a sociedade brasileira. Esta pandemia tem demonstrado o quanto é importante fortalecermos a nossa capacidade de ciência, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Realizar a transferência de tecnologia
da vacina licenciada farmacêutica AstraZeneca, a partir do esforço de um outro grupo de pesquisa da Universidade de Oxford, representa um esforço inédito na história, porque em um ano conseguimos finalizar toda essa transferência de tecnologia e, assim, ter autossuficiência para o Sistema Único de Saúde do nosso país e também esperamos para a cooperação internacional. E com o aumento do número de casos da variante Ômicron da Covid-19, muitas pessoas precisaram voltar para o isolamento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o tempo de quarentena das pessoas infectadas vai ser de acordo com o que já está sendo feito em países como os Estados Unidos. Mas o CONAS, que é o grupo que reúne todos os secretários da saúde do país, questiona a decisão. Acompanhe na reportagem. Suportar a quarentena tem sido uma das grandes dificuldades da pandemia para a maioria das pessoas. Muito difícil mesmo, porque eu não saía para nada. Foi difícil, né? Ficar em casa fechado, mas foi necessário. Foi bem triste, né? Ficar isolado da família, dos amigos, de todo mundo, mas a gente tem que fazer o nosso papel, né? Para que não contamine outras pessoas, né? Nossa, foi uma coisa muito complicada, quanto em saúde, psicologicamente, fisicamente. Foi uma coisa bem difícil. Eu achei que o isolamento é pior para a saúde. Você fica preocupado em sair na rua, aquilo vai curtindo a sua cabeça. Se eu encostar em alguém, eu vou ficar doente. Se eu pegar o trem, eu vou ficar doente. E o assunto voltou à tona após o Ministério da Saúde anunciar a redução do tempo de isolamento para pessoas que forem diagnosticadas com a Covid-19. Essa medida vale apenas para os assintomáticos e casos leves da doença. Antes, o tempo mínimo de reclusão era de 10 dias, mas agora o paciente poderá ficar isolado por apenas 5 dias. Mas para isso, terá que apresentar um teste negativo para o novo coronavírus. E se o teste for positivo, a pessoa só poderá sair do isolamento após 10 dias. Caso o paciente não consiga ou não queira fazer o teste, a recomendação é para que deixe o isolamento após 7 dias, se não tiver apresentado nenhum sintoma. Pacientes que apresentarem sintomas leves ou moderados também podem encurtar a quarentena, mas para isso, após o 5º dia, devem passar 24 horas sem febre e sem uso de antitérmicos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a mudança é baseada em critérios técnicos e segue protocolos que estão sendo adotados por outros países, como é o caso dos Estados Unidos. Agora mesmo nós vamos ampliar ainda mais a nossa política de testagens, nós vamos distribuir os testes rápidos até o final de janeiro. Nós podemos distribuir até 40 milhões de testes, incluindo os testes de RT-PCR, os testes rápidos. E para que essa política tenha sucesso, não depende só do Ministério da Saúde. Depende, sobretudo, de cada um dos 5.570 secretários municipais de saúde, os meus colegas, que fazem comigo o SUS ser cada vez mais forte, para que as pessoas que tenham sintomas possam buscar a atenção primária e realizar o teste. E se identificar positivo e não for uma forma mais grave da doença, ficar em isolamento dentro das condições que já indicamos hoje. O presidente do CONAS, Carlos Lula, afirmou que a decisão deve ser acompanhada e é passível de reversão. Falou ainda que a medida foi ponto de divergência entre os secretários, que podem pedir revisão. Na opinião dele, a redução tem embasamento técnico, mas é questionável. E o ideal seria aguardar um pouco mais para fazer a mudança. E entre os especialistas, a diminuição no tempo de quarentena é motivo de polêmica. Alguns reclamam que falta embasamento científico, critérios técnicos. Outros temem ainda que com a variante Ômicron em circulação, o número de contaminações pode aumentar. Se nós temos diversas condutas para um mesmo problema, é possível que não tenhamos a certeza de nenhuma delas. Então, frente a esse cenário, junto com uma falta de cobertura vacinal no território nacional, caso seja reduzida a quarentena para 5 dias de uma forma geral, é possível sim que o nosso território fique mais vulnerável à transmissão de Covid. O infectologista acredita que a diminuição da quarentena reforça ainda mais a necessidade dos protocolos sanitários já bastante divulgados. Uso de máscaras, evitar aglomeração e higienização das mãos. É fundamental que, caso o médico prescritor opte por 5 dias de isolamento para o seu paciente, apesar das recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia,
é fundamental e imperativo que o paciente continue e redobre seus cuidados para não se aglomerar, para continuar usando máscara e também para utilizar álcool gel com maior frequência. Por que isso? Primeiro que a nossa população, como já dito, não está amplamente 100% vacinada. Segundo, que o grau de imunidade desse paciente pode vir a alterar o tempo de transmissibilidade da doença, ou seja, pacientes mais imunossuprimidos tendem a ter um maior tempo de transmissão da doença. Então, se adotado os 5 dias de uma forma geral para o território nacional, precisamos redobrar os nossos cuidados. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.